Quem vai refrear a insensatez do profeta hoje? Sim, pessoal, é sobre isso que eu vou falar. Porque, pelo que dá para você e eu vermos, existem muitos falsos hoje por aí que precisam que a insensatez deles seja refreada. Porque o que eles fazem é uma insensatez mesmo. É algo errado, é algo absurdo, é algo inconveniente. É algo tão grave que o Senhor Jesus não aprova e não concorda com isso em tempo algum. Então, nem você, nem eu também devemos concordar ou aprovar isso. Por isso é necessário que a insensatez dos falsos hoje possa ser refreada por mim e por você. Só que tem um problema que pode não... como é que posso dizer? É um problema que pode não dar certo a nossa tentativa de refrear a insensatez dessas pessoas. Porque muitos deles hoje são homens facciosos. São homens que já não corrigem a si mesmos e nem aceitam a correção dos outros. Na consciência deles, pervertida, eles estão certos. E nós é que estamos errados em tentar refrear a insensatez deles, em tentar admoestar ou exortá-los de alguma forma para que eles possam cair em si, cair na real, retornar à sensatez e se purificarem dos erros pelos quais agora eles estão praticando muitas coisas erradas. Então, vivemos uma época assim, infelizmente. Mas o texto que eu vou ler aqui fala de um profeta que teve a sua insensatez refreada por um animal. É isso mesmo, não foi por uma outra pessoa, um outro homem. Não, foi um animal. Esse animal falou com voz humana. E o profeta ouviu o que esse animal falou. Esse animal foi usado para refrear a insensatez do profeta. Porque ele estava praticando algo que era de uma insensatez muito grande. Que às vezes a insensatez ela cega o entendimento da pessoa. Por causa de uma coisa muito grave, que é a ganância. Muitos falsos hoje são movidos por esse intuito ganancioso. É verdade, pessoal. Então, hoje existem os falsos profetas, existem os falsos bispos, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos apóstolos e também os falsos obreiros fraudulentos. Então, são muitos falsos hoje que existem por aí, nesse meio evangélico, nessas denominações que são templos construídos por mãos humanas. Então existem muitos falsos. Esses falsos, infelizmente, a maioria deles está na insensatez da vida, digamos assim. Se acham superiores, não querem ouvir mais ninguém. A consciência deles está tão pervertida que eles não ouvem mais ninguém. Eles acham que estão certos e pronto. Mas, infelizmente, esses falsos é que têm feito muitas pessoas tropeçarem, caírem, se desviarem da verdade. Por causa desses falsos, muitas pessoas estão sendo corrompidas. Já estão ensinando outra doutrina. Muitos, por causa desses falsos, já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso é um erro grave. É terrível mesmo. A situação é essa, é real. Literalmente acontece assim. Então, alguém tem que fazer alguma coisa.
Quem é esse alguém? É você e eu. E todo aquele que se sujeita ao Senhor Jesus, à autoridade dele. Porque muitos desses falsos são insubordinados. Renegaram o Senhor Jesus, que um dia os resgatou. Agora, eles são pastores que se apacentam a si mesmos. A falsidade desses homens é algo pelo qual eles vivem disso aí. E, é claro, com o intuito ganancioso, sempre querendo ganhar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro à custa da boa-fé das pessoas aos quais eles enganam. Porque induzem essas pessoas ao erro. Então, isso é gravíssimo. A situação é essa, pessoal. E é isso que você e eu devemos notar, perceber enquanto ainda há tempo. Então, se ainda há tempo, é hora de aproveitar esse tempo para que tanto você como eu e todos esses falsos possam retornar à sensatez, cair em si que é na real. Porque ninguém pode continuar no erro. Continuar no erro é uma insensatez, é uma tolice, é algo inconveniente, é algo que prova que a pessoa não tem sabedoria, não tem inteligência, não consegue perceber o erro ou a armadilha em que caiu. Isso é grave demais. É tão grave que chega ao ponto da pessoa não querer ouvir a verdade, como se ela estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Se recusam a dar ouvidos à verdade. Não querem mais, porque já estão muito envolvidos e enredados pelas mentiras, pelas sofismas e pelos raciocínios falazes que eles mesmos criaram e se baseiam nisso, e isso os corrompeu de tal forma que o coração deles se tornou o coração de diamante. Eles ensurdeceram os ouvidos por causa disso. E agora vivem nessa empáfia de sempre quererem continuar com esse vício, com esse ciclo vicioso de querer enganar as pessoas pela própria falsidade deles. Eles querem usar essa falsidade para enganar as pessoas com suas palavras, com suas suaves palavras e lisonjas, para enganar o coração dos incautos, ingênuos e inocentes. Hoje, dentro dessas denominações, é isso que acontece. É verdade, sim. Então, eu vou ler aqui um texto no qual eu falei aqui que alguém refreou a insensatez de um profeta. Então, esse texto está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 15 e 16. Então está escrito assim, ó: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Então, se eles abandonaram o reto caminho, o caminho que eles poderiam prosseguir na retidão, se eles abandonaram isso, eles foram para o caminho errado. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, ou seja, se desviaram, foram para o caminho errado, caminho torto, caminho enganoso, caminho onde eles tropeçam e caem. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, seguir pelo caminho de Balaão é algo totalmente errado. Os falsos fazem isso hoje, pessoal. Esses que são falsos hoje fazem isso. Essa é a realidade. Então ele diz aqui, ó: seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, Balaão amou o prêmio da injustiça. Esses homens também estão amando o prêmio da injustiça.
estão amando o dinheiro, a avareza. Para eles é uma idolatria, é algo sem o qual eles não conseguem mais viver, porque já estão muito mal acostumados com essas riquezas terrenas, às quais eles dão valor. Eles querem sempre mais. Eles vivem nessa ambição desenfreada, nessa ganância de dinheiro. O amor deles é o prêmio da injustiça. É o mesmo que aconteceu com Balaão, acontece com eles hoje, porque eles estão seguindo pelo mesmo caminho. E o caminho no qual eles deveriam estar, que é o caminho reto, o caminho da retidão, eles abandonaram há muito tempo. Essa é a realidade. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão. Então, o castigo da transgressão que Balaão recebeu, ele recebeu um castigo. Aí diz aqui, ó, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esse foi o castigo. O castigo pelo qual esse mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Naquela época. Deus fez assim. Hoje, no século XXI, na época em que estamos agora, neste século, Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, com nossas próprias vozes humanas mesmo. Os seres humanos usando voz humana para refrear a insensatez dos falsos hoje que estão por aí. A insensatez deles precisa ser refreada sim. Senão eles vão continuar nesse caminho, extraviados, desviados da verdade. Vão continuar prosseguindo pelo caminho de Balaão, que é um caminho errado. É um caminho que leva as pessoas, como está escrito aqui, para amarem o prêmio da justiça, que é o dinheiro. Esses homens hoje, esses falsos de hoje, eles estão servindo a Mamon. Eles não servem mais a Deus. Não mesmo. O Deus deles agora é Mamon, é riquezas. Eles só se preocupam com isso. O interesse deles é esse, mais nada. Existem muitos profetas do Pix por aí, que ficam pedindo contribuições no Pix para as pessoas darem R$100, R$200. Se a pessoa tiver 50 anos, tem que dar uma oferta de 50 reais. Enfim, é assim que eles agem. Tudo é movido pelo prêmio da justiça, que é o amor do dinheiro. Então, os falsos de hoje estão nesse intuito ganancioso de querer adquirir riquezas, dinheiro das pessoas as quais eles enganam com suaves palavras e lisonjas. Essa é a verdade. Então, nós devemos usar as nossas vozes para refrear a insensatez dessas pessoas. Isso compete a nós fazermos. Porque se você e eu estamos apegados à verdade com firmeza, para que dela jamais possamos nos desviar em tempo algum, isso significa que estamos no caminho certo. Estamos no caminho da retidão. Estamos no caminho que o Senhor Jesus nos ensinou. A carreira que Ele nos propôs para seguirmos é essa. É pela verdade. Então, nós temos que falar a verdade com as pessoas. Temos que demonstrar elas segundo a verdade, exortá-las segundo a verdade, para ver se algumas delas retornem à sensatez com as nossas próprias palavras, com os nossos próprios conselhos, falando claramente, de forma sincera. É assim que tem que ser o procedimento do sábio, prudente, inteligente.
que age conforme o Senhor Jesus fez. Então, nós devemos fazer também igual. Porque se não fizermos isso, estaremos errando, estaremos sendo, de certa forma, cúmplices desse erro, consentindo, digamos assim. Esse não deve ser o nosso procedimento. O nosso procedimento é de ajudar, estender a mão. Porque se conseguirmos converter as pessoas desse mau caminho, que é o caminho de Balaão, que muitos estão seguindo hoje, vamos salvar da morte a alma dessa pessoa. Com certeza. Então, nós temos essa missão, pessoal. Hoje, possivelmente, Deus não vai usar mais um animal para falar com alguém, para que a pessoa que estiver ouvindo esse animal falar com voz humana possa ter a sua insensatez refreada. Não. Hoje quem tem que fazer isso é você e eu. Frente a frente com essa pessoa. Cara a cara. Francamente, falando francamente. De irmão para irmão, digamos assim. Com amor. Então, a nossa demonstração tem que ser com amor. A nossa demonstração tem que ser uma palavra temperada com sal, para conseguirmos responder a essas pessoas da forma devida, para que elas, ao ouvirem as nossas palavras, possam se compungir, possam se arrepender, possam se purificar desse erro que é andar no caminho de Balaão, que está levando muitas pessoas a amarem o prêmio da injustiça hoje. Então, é preciso fazer isso claramente. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Não podemos ver alguém seguindo pelo caminho de Balaão, seguindo pelo caminho errado, amando o prêmio da justiça e não fazemos nada. Temos que fazer alguma coisa. Cabe a você e a mim essa responsabilidade. Devemos cumprir ela com responsabilidade e eficiência. Então, nós devemos fazer isso cada vez mais. Porque a quantidade de pessoas hoje que estão por aí se desviando da graça, do evangelho, da verdade, do caminho da retidão, para seguir o caminho de Balaão, para que assim eles amem o prêmio da injustiça, é muito grande. É muito grande mesmo. E muitos desses são pastores, bispos e apóstolos, infelizmente. Mas, em nome do Senhor Jesus, ainda há tempo para eles. A longanimidade do Senhor Jesus está dando tempo para essas pessoas, para que elas possam retornar à sensatez, ouvirem as nossas palavras e entenderem que o melhor é renunciar, é rejeitar, é escapar, é sair fora do caminho de Balaão e voltar para o caminho do Senhor Jesus. Ele é o único caminho. É por ele que devemos andar. É nele, por ele, para ele que devemos viver totalmente, todos os dias de nossas vidas, com obediência, com lealdade, com convicção, com fé, com amor, com dedicação pessoal, integral ao Senhor Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Palavra séria e importante. Porque existem muitas pessoas nessa condição, mas elas podem sair disso. Porque a palavra da verdade do Evangelho pode produzir esse resultado de fazer as pessoas retrocederem, darem um giro de 180 graus, voltarem novamente para o caminho do Senhor Jesus, para a carreira que lhes foi proposta um dia, ao qual eles devem andar com perseverança até o fim, para chegarem no final aprovados. Ainda temos disso acontecer. Então, eu espero que isso aconteça mesmo, e que muitas pessoas sejam livradas desse caminho de Balaão, para que eles possam voltar para o caminho do Senhor Jesus. Então, vamos ajudar essas pessoas.
Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.